Olha o que você fez. Sua inútil. A voz de Isabela cortou o ar do escritório como uma navalha. Ana congelou, a bandeja de documentos em suas mãos. Ela estava a metros de distância da mesa de Isabela. Ana gaguejou, sua voz mal passando de um sussurro. Sim, você, Isabela gritou, levantando-se. Ela apontou para um sapato de salto agulha encharcado de café. Vote me distraiu. Me fez tropeçar. O silêncio tomou conta do andar. Todos os teclados pararam. Ana olhou ao redor, os rostos dos colegas se virando para ela, alguns com pena. Outros com o medo mal disfarçado. Ninguém ousava intervir. Mas eu estava parada aqui, Ana disse, tentando manter a lógica. Não me responda. Isabela avançou sobre ela. Está vendo estes sapatos? Só Manolos. Valem mais do que o seu salário anual de estagiária. Ela se inclinou, o rosto a centímetros do de Ana. Você vai consertar isso. Uma sensação de vertigem tomou conta de Ana. Ela não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Na porta de vidro de seu escritório, Roberto, o CEO, observava a cena. Seu rosto era uma máscara de indiferença. Ele viu o olhar de Ana. Mas apenas se virou para sua assistente. Isabela está testando a nova estagiária, disse ele, sua voz desprovida de emoção. Isabela sorriu, um sorriso cruel que não alcançou seus olhos. Ela pegou um lenço de papel de sua mesa e o jogou no chão, perto de seus pés. Ajoelhe-se, ela ordenou, a voz baixa e perigosa. Limpe. O comando pairou no ar, pesado e sufocante. Cada segundo que passava era uma eternidade. Uma onda de calor subiu pelo rosto de Ana, queimando suas bochechas. Suas mãos tremiam tanto que os papéis na bandeja chacoalhavam. Ela sabia que não tinha escolha. Recusar significaria o fim, não apenas ali, mas em qualquer outro lugar. O poder de Roberto e Isabela era absoluto. Lentamente, como se seus joelhos fossem feitos de vidro, Ana se ajoelhou. Ela pegou o lenço de papel frágil. Com os olhos de todo o escritório fixos nela, ela limpou o café do sapato caro de Isabela. Isso, Isabela murmurou, com um tom de satisfação. Pelo menos para isso você serve. Ela puxou o pé para trás bruscamente. Agora saia da minha frente. Sua incompetência está poluindo o ar. Ana se levantou, suas pernas trêmulas. Ela não disse uma palavra. Apenas voltou para sua mesa minúscula no canto, sentindo o peso de dezenas de olhares. Ela engoliu-o na garganta. Era apenas o começo. Ela precisava aguentar. Apenas mais um pouco. Você deveria ter me ligado imediatamente. A voz do Dr. Almeida era grave e sem rodeios através do telefone. Ana estava sentada na beirada de sua cama, em seu pequeno apartamento alugado. O contraste com o luxo do escritório era gritante. Eu estou bem, ela mentiu, a voz ainda rouca pela humilhação contida. Não esta, ele respondeu. Ana, a cláusula do SEU avu era para que voce aprendiz o negocio. Não para que fosse abissada. Ele jamais iria querer isso. Uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto de Ana. Ele disse que eu precisava ver a empresa pelo que ela realmente, sem a proteção do nome da família. Acho que exatamente isso que estou vendo. Houve uma pausa do outro lado da linha. O que você está vendo e o erro que ele cometeu ao deixar Roberto no comando. E o monstro que Roberto criou em Isabela. Faltam 2 meses e 6 dias, Ana disse, a voz ganhando um traço de aço. Eu consigo aguentar. Você não precisa. Dr. Almeida insistiu. O testamento é irrefutável. Podemos entrar lá amanhã e eu apresento os documentos. Vote e herdera. Fim da história. Ana fechou os olhos. A tentação era imensa. Acabar com tudo aquilo. Ver o rosto de Isabela quando a verdade fosse revelada. Mas ela sabia que não podia ser assim. Não. Ela disse com firmeza. Se eu fizer isso agora, serei apenas a neta que apareceu com um papel. Eles dirão que eu não mereço. Que eu não entendo o negocio. E talvez eles estivessem certos. Isso e um absurdo. Ele protestou. E a verdade. Ela cortou. Meu avô queria que eu provasse meu valor, primeiro para mim mesma. Ele disse que para liderar, eu precisava entender o coração da empresa. E o coração está aqui embaixo, onde as pessoas são tratadas como lixo. Dr. Almeida suspirou. Ele a conhecia desde criança. Conhecia aquela teimosia, uma herança direta do velho fundador. Ele estaria orgulhoso da sua coragem. Mas me mataria se eu deixasse algo acontecer com você. Nada vai acontecer, Ana garantiu. Eles me subestimam. Eles acham que eu sou uma estagiária qualquer. Assustada e incompetente.
Essa é a minha maior vantagem. Ela se levantou e olhou pela janela para as luzes da cidade. Deixe-os pensar que estão ganhando ponto. O que você quer que eu faça? Ele perguntou. Continue observando. E esteja pronto, ela respondeu. Quando a hora chegar, não haverá hesitação. O que isto? A voz de Isabela era puro desprezo. Ela segurava as folhas impressas que Ana havia deixado por um instante em sua mesa. Era o rascunho de sua proposta de marketing. E apenas uma ideia em que estou trabalhando, Ana respondeu. O coração batendo forte. Isabela riu. Um som seco e desagradável. Uma ideia. Estagiarias não têm ideias. Elas têm tarefas. Ela folheou as páginas, seus olhos se arregalando ligeiramente ao reconhecer a qualidade do trabalho. Campanha Origens. Foco no legado do fundador. Que sentimental e brega. Ainda não está finalizado, Ana disse, tentando pegar os papéis de volta. Isabela recuou, segurando os papéis contra o peito. Não toque em mim. Ela caminhou até o computador de Ana. Onde está o arquivo? Isabela, por favor. Ana começou. Mostre-me. Ela ordenou. Com as mãos trêmulas. Ana apontou para o ícone na área de trabalho. Isabela pegou o mouse. Arrastou o arquivo para um pendrive em seu bolso. E então, com um clique deliberado, arrastou o arquivo original para a lixeira e a esvaziou. Isso nunca existiu, disse Isabela, olhando Ana nos olhos. Entendeu. Ela se virou e foi embora, deixando Ana paralisada em frente a uma tela vazia. No dia seguinte, na reunião de diretoria, Isabela estava no centro das atenções. Eu chamo a campanha de Origens, ela anunciou com um sorriso radiante. Vamos nos reconectar com o legado do meu avô, o fundador. Para fortalecer a confiança do mercado. Um dos diretores, Sr. Matos, assentiu com aprovação. Brilhante, Isabela. Simplesmente brilhante. E exatamente a injeção de confiança que precisamos. Roberto, o CEO, mal conseguia conter o orgulho. Eu não esperava menos da minha filha. Ela tem a visão que esta empresa precisa para o futuro. Ana estava na sala, servindo café, como lhe fora ordenado. Cada palavra de elogio era como uma facada. Ela manteve o rosto impassível, a mão firme enquanto enchia as xícaras. Mais tarde, Roberto a parou no meio do escritório. Sua voz era alta o suficiente para que todos ouvissem. Senhorita Garcia, ele começou, o tom gélido. Fui informado que você não entregou absolutamente nada para a campanha de marketing. Seu gerente disse que você não teve uma única ideia. Ana abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. O que ela poderia dizer? Nenhuma iniciativa. Nenhuma proatividade. Continuou Roberto. Voce estar apenas ocupando espaço aqui. Quero um relatório de 100 páginas sobre as tendências do mercado na minha mesa até amanhã de manhã. Talvez isso a ensine a ser útil. Ele se virou e foi embora. As risadinhas seguiram seu rastro. Ana ficou parada, o rosto em chamas. Ela olhou na direção de Isabela, que a observava de sua mesa com um sorriso vitorioso. Foi um erro. Um erro grave. Elas não haviam apenas roubado seu trabalho. Elas haviam lhe dado uma arma. Isso foi errado. A voz era baixa, quase um sussurro. Ana se virou e viu Lucas, um analista júnior da mesa ao lado. Ele segurava uma caneca de café, os olhos fixos na tela do computador, fingindo não estar falando com ela. O que? Ana perguntou, igualmente baixo. O que Isabela fez? Com seu projeto. Eu vi, ele disse, sem olha lá. E o que Roberto disse agora? Foi cruel. Um calor inesperado floresceu no peito de Ana. Foi o primeiro pingo de bondade que ela recebeu em semanas. Obrigada, Lucas. Mas é melhor você não se envolver. Não injusto. Ele insistiu. Todos aqui têm medo deles. Mas alguém deveria. Não. Alguém não deveria fazer nada. Ela o interrompeu. A urgência em sua voz. Finja que não ouviu. Por favor. E mais seguro para você. Lucas olhou para ela pela primeira vez, uma expressão de conflito no rosto. Ele abriu a boca para dizer algo mais, mas a porta do escritório de Isabela se abriu. Lucas. Ela chamou, a voz como um chicote. Ele se encolheu. Sim, senhora Isabela. Na minha sala. Agora. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela observou Lucas entrar na sala de vidro, a porta se fechando atrás dele. Isabela não é santo. Ela ficou de pé, com os braços cruzados, falando com ele. Ana não conseguia ouvir as palavras. Mas a expressão de pânico no rosto de Lucas dizia tudo. Minutos depois, ele saiu, pálido como um fantasma. Ele caminhou até sua mesa,
Pegou uma pilha enorme de pastas e a deixou cair com um baque surdo. O que aconteceu? Ana perguntou. Ela quer a análise financeira de todos os nossos concorrentes dos últimos 5 anos, ele disse, a voz tremula, cruzada com nossas projeções de vendas. Ele riu, um som sem humor. Para amanhã de manhã. Mas isso é impossível, Ana exclamou. E trabalho para uma equipe inteira por uma semana. Ela disse que se não estiver na mesa dela às 8 da manhã. A minha carta de demissão estará, ele respondeu, afundando na cadeira. Ele olhou para Ana, o ressentimento e o medo misturados em seus olhos. Ela disse que me viu conversando com você. Disse que funcionários leais não se associam com o fundo do pouco. A culpa atingiu Ana com a forca de um soco. Sua tentativa de protegê-lo havia falhado. Pior, ela o havia arrastado para o fogo cruzado. Lucas, eu sinto muito. Ela começou. Apenas me deixe em paz, ele disse, virando-se para a montanha de trabalho. Você estava certa. Eu não devia ter me envolvido. Ana observou-o. O corte ao passado. Isabella não era apenas cruel. Ela era sádica. Ela gostava de punir não apenas seus alvos, mas qualquer um que mostrasse a eles a menor compaixão. Era uma demonstração de poder, um aviso para todos os outros. Now ajude-me a estagiária. Não olhem para a estagiária. Deixem-na apodrecer sozinha. Onde estão os relatórios de engajamento do cliente? A pergunta de Marcos, o gerente de departamento, soou como um tiro no escritório silencioso. Ele estava parado em frente à mesa de Ana, o rosto vermelho de raiva. Eu os imprimi e coloquei na sua mesa esta manhã, como você pediu. Ana respondeu, o corte ao comicando a acelerar. Uma sensação de déjà vu a dominou. Não, você não colocou, ele retrucou. E curiosamente, nosso principal concorrente acabou de lançar uma campanha nas redes sociais usando frases quase idênticas às dos nossos resumos internos. A cabeça de Ana girou. O que? Isso não é possível. E muito possível. A voz de Isabella soou atrás de Marcos. Ela se aproximou, segurando um tablet. Eu mesma vi. Frases inteiras, copiadas. Como se eles tivessem lido nossos relatórios. Todos os olhos se voltaram para Ana. É aqui saiu estava implícita. Pesada e inegável. Eu nunca faria isso, disse Ana, sua voz ganhando forca. Eu não teria como fazer isso. E mesmo, Isabella disse com um sorriso venenoso. Marcos, você não disse que a senhorita Garcia foi a última a manusear esses documentos. Marcos assentiu. Sim. Ela os pegou no final do expediente ontem para imprimi-los. E ela não tem estado bastante descontente. Isabella continuou, olhando para a multidão. Humilhada. Talvez. Buscando vingança dar o pânico como que esse instalar no estimego de Ana. Era uma armadilha. Perfeitamente construída. Ela era a estagiária insignificante. Ninguém acreditaria nela. A porta do escritório de Roberto se abriu. Ele saiu, o rosto como uma nuvem de tempestade. O que está acontecendo aqui? Ele rosnou. Papai, e terrível, disse Isabella, correndo para o lado dele. É a estagiária. Acreditamos que ela vazou os relatórios de engajamento para a concorrência. Roberto olhou para Ana. E o desprezo em seus olhos era absoluto. Eu sabia que você era um erro desde o primeiro dia. Incompetente e agora, traidora. Eu não fiz isso. Ana insistiu, sua voz quebrando. E uma armação. Silêncio. Ele gritou, fazendo-a recuar. Você acha que pode vir para minha empresa, roubar minhas informações e sair impune? Eu vou garantir que você nunca mais trabalhe nesta cidade. Vou te colocar na lista negra de todas as empresas de recrutamento. Vou te vai acabar servindo café pelo resto de sua vida miserável, darei amica para no ar, brutal e final. Ana olhou para o rosto furioso de Roberto, para o sorriso triunfante de Isabella e para os rostos assustados de seus colegas. Ela estava completamente sozinha. Esgotada. Derrotada. Limpe sua mesa, Roberto ordenou. Quero você fora deste prédio em 5 minutos. Um nó de desespero se formou em sua garganta. Teria tudo acabado. Teria seu avô se enganado tanto sobre ela. Talvez ela realmente não fosse forte o suficiente para isso. Você tem 5 minutos, Ana. Depois disso, sua credencial será desativada. A voz do segurança era impessoal, mas não hostil. Ana acenou com a cabeça, incapaz de falar. Ela caminhou de volta para sua mesa. O zumbido do escritório, agora um silêncio mortal. Todos a observavam. Ela pegou sua bolsa e seu casaco, ignorando a caixa de papelão vazia que alguém havia colocado em sua cadeira. Ela não tinha nada para levar. Quando ela se virou para sair,
Seu telefone vibrou no bolso. Ela o pegou, esperando uma mensagem de pena de sua mãe. Mas era um número desconhecido. A mensagem era curta. Os resultados do teste de DNA chegaram. Esta na hora de agir. Era do Dr. Almeida. Uma onda de adrenalina percorreu o corpo de Ana, varrendo o desespero. O medo foi substituído por uma frieza cortante. Ela parou no meio do caminho para a saída. Lentamente, ela se virou. Seu olhar encontrou o de Isabela, que estava encostada em sua mesa, saboreando a vitória. O telefone de Ana vibrou novamente. Desta vez, uma ligação. Era ele. Almeida. Ela atendeu. Sua voz baixa e controlada. Saia daí agora, disse ele. Não diga uma palavra. Encontre-me no café da esquina em 10 minutos. Não, Ana respondeu. O olhar fixo em Isabela. Mudei de ideia. Eles não vão me expulsar. Eu vou sair por conta própria. Mas não hoje. Houve uma pausa. O que você está planejando? Eles me acusaram de vazar informações. Ela disse, a voz quase um sussurro. Eles me humilharam. Eles tentaram me destruir. Agora, eles vão pagar. Uma determinação que ela não sabia que possuía endureceu sua voz. Você disse que o testamento é irrefutável. Completamente. Confirmou o Dr. Almeida. E os resultados do DNA. 100% de compatibilidade com seu avô. Incontestável. Ana deu um passo à frente. Na dire chão do escritório de Roberto. Isabela se endireitou, a expressão presunçosa vacilando com uma pitada de confusão. O que você pensa que está fazendo? Isabela sibilou. Seu tempo acabou. Não, Isabela, Ana disse, sua voz clara e ressoando no silêncio. O seu tempo acabou. She não parou no escritório de Roberto. Ela continuou andando, passando por ele, em direção ao elevador. Ela não estava mais fugindo. Ela estava recuando para preparar o ataque. Ligue para o membro do conselho mais leal ao meu avô. Ana instruiu o Dr. Almeida ao telefone enquanto as portas do elevador se fechavam. Bloqueando os rostros chicados de Roberto e Isabela. Diga a ele que descobri uma fraude interna. A primeira peça do domínio vai cair amanhã. O desespero havia se transformado em fúria. A fúria, em um propósito gelado. O jogo havia mudado. E ela estava prestes a fazer seu primeiro movimento. Você tem certeza disso? Ana. A voz do Dr. Almeida soava apreensiva do outro lado da linha. Ana estava sentada em frente ao seu laptop, em um cibercafé anônimo a vários quarteirões da empresa. Tenho, respondeu Ana. Marcos. O gerente. Ele ajudou Isabela a roubar meu projeto. Ele a ajudou na falsa acusação. Ele e o buraco direito dela em todas as sujeiras. Mas atacaram o gerente diretamente. E arriscado. Não estou atacando, disse Ana, seus dedos pairando sobre o teclado. Estou apenas revelando a verdade. Durante suas semanas como estagiária, ela havia observado tudo. Marcos era descuidado. Ele usava o mesmo laptop para o trabalho e para assuntos pessoais. E ele era arrogante. O que você encontrou? Perguntou Dr. Almeida. Relatórios de despesas. Disse Ana com um sorriso frio. Viagens de negócios fantasmas. Jantares superfaturados com clientes que na verdade são seus amigos. Ele tem roubado da empresa há anos, pequenas quantias, esperando que ninguém notasse. Como você vai provar isso? Eu não vou. Vou deixar que ele se entregue. Ana abriu um e-mail. Ela havia criado um endereço anônimo, sem qualquer ligação com ela. No campo do destinatário, ela digitou o e-mail do chefe do departamento financeiro, um homem notoriamente rigoroso. Ana, o que você vai fazer? A voz do Dr. Almeida estava tensa. Vou enviar um e-mail anônimo. Explicou ela. Apenas uma frase. Verifique os relatórios de despesas de Marcos do último trimestre, especialmente as faturas do restaurante La Vista. Ela sabia que Marcos havia jantado lá com sua esposa no aniversário dela, e depois submetido a conta como uma despesa de negócios. A fatura do cartão de crédito pessoal dele provaria isso. Isso vai acionar uma auditoria, disse o Dr. Almeida, entendendo o plano. Exatamente. Eles vão investigar. Marcos vai entrar em pânico. E quando o fizer, vai procurar a pessoa que ele acha que pode protegê-lo. Isabela. Ele concluiu. Sim. E quando ela o ignorar para se proteger, ele vai perceber que descartável, disse Ana. O pânico vai transformá-lo de um peão leal em um risco. E um plano brilhante e cruel, admitiu o Dr. Almeida. Eles me ensinaram a ser cruel, respondeu Ana. Ela olhou para o e-mail por um momento. Um clique. A mensagem foi enviada. Está feito, disse ela. A primeira peça do domínio acabou de ser empurrada.
Agora, esperamos. Ela fechou o laptop. Pela primeira vez em meses. Ela não se sentia como uma vítima. Ela se sentia como uma cacadora. A sensaceo era inebriant. Ela havia passado semanas absorvendo golpes, acumulando dor e humilhação. Agora, era sua vez de golpear. E ela não ia parar até que o castelo de cartas deles desmoronasse. O que você quer dizer com uma auditoria completa? A voz de Marcos era um misto de pânico e incredulidade. Ele estava na porta do escritório de Isabela, o suor brilhando em sua testa. Exatamente o que parece, Marcos, Isabela disse, sem levantar os olhos de sua tela. Ela estava lixando as unhas. Entidade. O financeiro recebeu uma denúncia anônima. Eles estão revisando todas as suas despesas. Isabela, você precisa me ajudar, ele sibilou, olhando nervosamente por cima do ombro. Algumas coisas podem ser mal interpretadas. Mal interpretadas. Ela finalmente olhou para ele, um sorriso zombeteiro nos lábios. Você quer dizer roubadas? Você achou que ninguém notaria os jantares de luxo e as viagens de fim de semana? O rosto de Marcos empalideceu. Eu fiz o que você pediu. A estagiária. A estagiária se foi. Isabela o cortou, o tom gelado. Ela era um problema. E você me ajudou a resolvê-lo. Eu sou grata. Mas o seu problema de roubo. Isso e só seu. Mas nós tínhamos um acordo. Ele gaguejou. Eu te protegi. Você disse que me protegeria. Isabela se levantou e caminhou até ele. Ela colocou uma mão em seu ombro, suas unhas vermelhas pressionando o tecido do terno. Nosso acordo era sobre a estagiária, Marcos. E ele acabou. Se você for estúpido o suficiente para ser pego roubando, não espere que eu afunde com você. Eu posso te levar junto, ele ameaçou. O desespero o tornando ousado. Eu posso contar a todos sobre o projeto que você roubou dela. A expressão de Isabela escureceu. Tente, ela desafiou, a voz baixa e perigosa. Será a sua palavra contra a minha. A palavra de um ladrão desesperado contra a da filha do CEO. Quem você acha que eles vão acreditar? A verdade daquelas palavras o atingiu. Ele não era nada. Pio descartable. Ele havia apostado na pessoa errada e perdido tudo. Naquele exato momento, 2 seguranças e o chefe do financeiro apareceram no corredor. Marcos, disse o chefe do financeiro, o tom formal. Por favor. Nos acompanhe. Precisamos fazer algumas perguntas. Marcos olhou de Isabela para os seguranças. Presso. Não havia escapatória. Enquanto era escoltado para longe, passando pelas mesas dos funcionários que fingiam não ver, seus olhos encontraram os de Isabela pela última vez. Ela apenas sorriu, um aceno de despedida sutil, e voltou para sua sala. Do outro lado da rua, em um café, Ana observava tudo através da janela. Ela veio ao pânico, a confrontaco a escolta. Ela baixou o telefone. Encerrando a ligação com seu contato na equipe de segurança que a informara do momento exato. A primeira peça havia caído. A primeira rachadura na fortaleza de Isabela havia aparecido. O leitor, junto com Ana, sentiu a primeira, doce e viciante gota de vingança. Você não vai conseguir terminar isso a tempo. A voz era de um colega, Pedro, que parou ao lado da mesa de Lucas. A pilha de pastas ainda estava lá, quase intocada. Eram 9 da noite, e o escritório estava quase vazio. Eu sei, Lucas respondeu, a voz carregada de exaustão. Ele esfregou os olhos, que ardiam de tanto olhar para a tela. Ela me deu uma tarefa impossível de propósito. E o jeito dela, disse Pedro, dando um tapinha solidário no ombro de Lucas. Apenas faça o que puder. Boa sorte. Ele foi embora, deixando Lucas sozinho com sua montanha de trabalho. Ele estava prestes a desistir quando um e-mail apareceu em sua caixa de entrada. O remetente era um endereço estranho, uma sequência aleatória de letras e números. O assunto era, atalho. Hesitante, Lucas abriu o e-mail. Não havia texto. Apenas um arquivo anexado. Nomadu Macroanalyse Financeira, .xlsm. Um calafrio percorreu sua espinha. Poderia ser um vírus. Uma armadilha. Mas o desespero venceu a cautela. Ele baixou o arquivo e o abriu em uma planilha em branco. Uma pequena janela pop-up apareceu com um único botão. Executar analise. O que eu tenho a perder? Ele murmurou para si mesmo. Ele clicou. O que aconteceu em seguida foi quase mágico. A planilha começou a se preencher sozinha. Dados que levariam dias para serem compilados e cruzados manualmente apareceram em segundos. Gráficos se formaram. Predicos se materializaram. Em menos de 5 minutos, a tarefa impossível estava concluída.
Não apenas concluída, mas executada com um nível de detalhe e precisão que ele nunca conseguiria alcançar sozinho. Lucas ficou olhando para a tela, boquiaberto. Não era apenas uma solução. Era uma ferramenta de análise genial. Ele não sabia de onde tinha vindo, mas suspeitava. Ele olhou para a mesa vazia de Ana, e um pequeno sorriso se formou em seus lábios. Na manhã seguinte, ele colocou o relatório finalizado na mesa de Isabela, exatamente às 7h59. Quando ela chegou, ela olhou para o relatório com incredulidade. Como você fez isso? Trabalhei a noite toda, Lucas respondeu, a voz neutra, repetindo a história que havia ensaiado. Isabela folheou as páginas. Sua confuso se transformando em frustração. O trabalho era impecável. Perfeito demais. Ela não podia culpá-lo por ter sucesso. Ela só podia odiá-lo por isso. Mais tarde naquele dia, o Sr. Matos, o diretor que havia elogiado a campanha roubada de Isabela, passou pela mesa de Lucas. Lucas, eu vi sua análise dos concorrentes, disse ele, impressionado. Trabalho excepcional. E esse tipo de iniciativa que gostamos de ver. Ele olhou para Isabela, que observava de longe. Talvez você pudesse ensinar algumas coisas à nossa futura líder. A humilhação no rosto de Isabela foi instantânea e profunda. O elogio a Lucas foi uma crítica direta a ela. Ana, de seu ponto de observação remoto, através de um contato interno, soube do incidente. A segunda peça do domínio não havia apenas caído, havia ricocheteado e atingido Isabela diretamente no orgulho. Você tem certeza que consegue fazer isso? A voz do Sr. Matos era cética. Ele estava na sala de reuniões com Ana e um novo cliente potencial. Um investidor sueco chamado Sr. Lindström. Tenho absoluta certeza, Ana respondeu com calma. Graças à intervenção do Dr. Almeida junto ao conselho, a acusação de vazamento foi suspensa para investigação, permitindo que Ana voltasse como consultora temporária em um projeto crucial. Era uma posição precária, mas era tudo o que ela precisava. A senhorita Garcia acredita que pode garantir este contrato para nós, disse o Sr. Matos a Lindström. Ela tem uma apresentação preparada. Roberto e Isabela entraram na sala. Eles foram obrigados a participar. A expressão de Isabela era uma mistura de ódio e desprezo. Vamos ver o que a especialista preparou. Isabela zombou. Sentando-se. Ana conectou seu laptop ao projetor. A tela da área de trabalho apareceu. Ela clicou 2 vezes no arquivo da apresentação. Projeto Lindström.pptx. Uma mensagem de erro apareceu. Arquivo corrompido ou inexistente. Um silêncio tenso encheu a sala. Ana clicou de novo. A mesma mensagem. Parece que temos um problema técnico, disse Roberto, um sorriso mal disfarçado em seu rosto. Ou talvez incompetência técnica, acrescentou Isabela, olhando para as unhas. Ana sentiu o olhar de todos nela. O pânico do cliente, a frustração do Sr. Matos, o triunfo de seus inimigos. Ela sabia exatamente o que havia acontecido. Na noite anterior, ela havia deixado seu laptop desbloqueado por 2 minutos para pegar um café. Tempo suficiente. Peço desculpas, disse Ana, sua voz firme, sem um pingo de pânico. Parece que o arquivo principal foi danificado. Que pena, disse Isabela. Acho que a reunião acabou. Ainda não, disse Ana. Ela se virou para a mesa e pegou sua bolsa. De dentro, ela tirou um pequeno pendrive prateado. Felizmente, eu sempre trabalho com um backup. A expressão de Isabela vacilou. Ana inseriu o pendrive no laptop. Uma pasta apareceu na tela. Dentro dela, um arquivo, Projeto Lindström FNALV2.pptx. Como eu dizia, Ana continuou, abrindo a apresentação. O arquivo principal estava um pouco desatualizado. A primeira página da apresentação apareceu na tela. Era elegante, profissional e ia direto ao ponto. Sr. Lindström se inclinou para a frente, interessado. Senhorita Garcia, disse Isabela, a voz estridente. Eu exijo saber por que você tinha uma segunda versão deste arquivo. Você estava escondendo informações da empresa. Ana se virou para ela, um sorriso frio nos lábios. Não, Isabela. Eu não estava escondendo informações. Eu estava me protegendo de sabotadores. O olhar que ela lançou a Isabela foi direto e acusador. A cor sumiu do rosto de Isabela. Ela havia sido pega e publicamente humilhada pela mesma estagiária que ela tentará destruir. Sua análise sobre a expansão logística para Estocolmo e inovadora. O Sr. Lindström folheava a cópia impressa da apresentação. Seus olhos azuis brilhando com genuíno interesse. Ele olhou para Ana por cima dos óculos.
Voci contorno o problema das tarifas portuárias usando centro de distribuição terrestre na Dinamarca. Porque ninguém pensou nisso antes. Porque todos estavam focados no caminho mais óbvio, respondeu Ana. Às vezes, a rota mais curta não é a mais eficiente. Isabela bufou. E arriscado. Depender da infraestrutura de outro país. E um risco calculado, Lindström a interrompeu, sem tirar os olhos de Ana. Um risco que demonstra visão. Sua proposta não apenas economiza milhões em tarifas, mas também abre o mercado da Europa continental para nós. E brilhante. Ele fechou a pasta e estendeu a mão para Ana. Senhorita Garcia, você me convenceu. Diga ao seu CEO que quero assinar o contrato. Mas com uma condição. Roberto, que estava em silêncio até então, se inclinou para frente. Qualquer condição, Sr. Lindström. Quero que a senhorita Garcia seja a gerente de projeto. Quero lidar diretamente com ela. Declarou ele. Um silêncio chocado caiu sobre a sala. A humilhação de Roberto e Isabella era palpável. O investidor sueco estava ditando que uma consultora temporária deveria liderar um de seus maiores projetos, passando por cima da herdeira e do CEO. Isso e um tanto irregular. Gaguejou Roberto. Minha empresa, meu dinheiro, minhas regras, disse Lindström com firmeza. E pegar ou largar. O Sr. Matos, sentindo a oportunidade, interveio. E uma excelente ideia, Sr. Lindström. Ana demonstrou uma competência notável. Nos aceitamos seus termos. Isabela se levantou abruptamente. Pai, você não pode estar falando sério. Ela e uma ninguém. Isso e um insulto. Sente-se. Isabela, Roberto rosnou entre os dentes, o rosto vermelho de fúria contida. Ele se forçou a sorrir para Lindström. Estamos honrados em aceitar. Ana irá liderar o projeto. A reunião foi encerrada. Enquanto todos se levantavam, Lindström se aproximou de Ana. Você tem um talento especial, jovem, disse ele em voz baixa. Não deixe que esses tubarões a devorem. Não vou deixar, Ana respondeu, apertando a mão dele. Quando ela saiu da sala. A adrenalina de Vitória a percorreu. Ela não apenas havia fechado um negócio crucial, mas havia sido publicamente validada por um cliente importante, na frente de seus algozes. Ela ganhou poder. Ganhou influência. E o mais importante, ela ganhou um assento na mesa. Um assento de onde ela podia ver todas as cartas do jogo deles. E planejar seu próximo movimento. Quem diabos? E ela. A porta do escritório de Roberto bateu com forca. Isabela estava andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Acalme-se, Isabela, disse Roberto. Massagando as temporas. Um calafrio de incerteza o percorria. Acalmar, ela gritou. Aquela estagiária acabou de me humilhar na frente de um cliente de R$1 bilhão. Ela nos fez parecer idiotas. E você simplesmente aceitou. O que você queria que eu fizesse? Perdesse o contrato. Ele retrucou, a voz carregada de frustração. Pense, Isabella. Tente pensar por um segundo. Eu estou pensando. Ela cuspiu. Estou pensando que isso não faz sentido. Primeiro, o projeto Origens. Era bom demais para ela. Depois, a análise financeira que o idiota do Lucas apresentou. E agora isso. Uma estratégia logística genial que ninguém na nossa equipe de estratégia pensou. Roberto parou de massagear as temporas. Ela estava certa. As pecas now em Casabam. A garota que eles humilharam, que parecia tão frágil e assustada, estava agindo com uma precisão cirúrgica. Ela não é uma estagiária qualquer. Continuou Isabela, a voz agora mais baixa, conspiratória. Ela tem ajuda. Ou ela não. E quem diz ser. Uma semente de dúvida foi plantada na mente de Roberto. A garota. Ana Garcia. O nome era comum. A ficha dela era impecável, mas simples. Boas notas, pouca experiência profissional. Nada que sugerisse essa mente estratégica. O que você está sugerindo? Ele perguntou. Estou sugerindo que você a investigue, disse Isabela, parando na frente dele. De verdade. Contrate algum. Descubra de onde ela veio, quem são seus pais, onde ela estudou. Quero saber até a marca do cereal que ela come no café da manhã. Roberto olhou para a filha. Pela primeira vez. O ódio dela estava alinhado com o instinto de autopreservação que ele também sentia. Aquela garota era uma ameaça. Uma ameaça real e crescente à sua autoridade. Você tem razão, ele disse, pegando o telefone. Vou ligar para o meu investigador particular. Vamos arrancar a máscara dessa garota. Naquela mesma tarde, em uma sala de reuniões menor, o Sr. Matos conversava com outro membro do conselho,
A senhora Lima. Você viu a apresentação da consultora, a Garcia? Perguntou Matos. Vi. Impressionante. Respondeu Lima. Muito mais substância do que a apresentação do projeto Origens de Isabela. Exatamente o que eu estava pensando, disse Matos, baixando a voz. O projeto de Isabela era bom, mas superficial. O da Ana era do nível do fundador. Tinha a marca dele. A audácia da SRA. Lima o encarou. E uma comparação forte. E uma comparação necessária, disse Matos. Roberto está perdendo o controle. Isabela bem, ela Isabela. Pela primeira vez em anos. Alguém apareceu nesta empresa que realmente tem visão. A dúvida não estava apenas na mente dos inimigos de Ana. Estava se espalhando entre seus potenciais aliados. As pessoas estavam começando a comparar. E nessa comparação, Isabela e Roberto estavam perdendo. E muito. E a jogada que definirá nosso legado. Roberto declarou, a voz ressoando na sala do conselho. Ele e Isabela estavam apresentando sua proposta mais ambiciosa até hoje, a fusão com a Titan Corp. Um conglomerado de tecnologia em ascensão. A Titan nos dará a vantagem tecnológica que precisamos para dominar o mercado na próxima década, continuou Isabela, apontando para um gráfico de projeções de lucros exponenciais. E uma oportunidade única. Ana estava na sala, no seu novo papel como gerente de projeto. Ela estava lá para observar. Ela lia os documentos preliminares de Fuseo ha dias. Noite após noite os senior matos franzio a testa. A Titan Tambum está altamente alavancada. A dívida deles é significativa. Isso não representa um risco para nossa estabilidade financeira. Risco calculado, Matos, disse Roberto com desdém. Para fazer dinheiro, e preciso gastar dinheiro. O fundador, meu sogro, entendia isso. Ele era um homem de grandes apostas. A menção ao fundador fez vários membros do conselho se mexerem desconfortavelmente. Comparar-se a ele era uma audácia que Roberto raramente se permitia. A votação para aprovar a fusão será na próxima semana. Anunciou Roberto. Espero o apoio unânime de todos vocês. Este é o futuro. A reunião foi encerrada. Enquanto os membros do conselho saiam, muitos com expressões preocupadas, Ana permaneceu em seu lugar, revendo suas anotações. Mais tarde, ela encontrou o Dr. Almeida em um parque discreto. Eles estão mordendo a isca, disse Ana, entregando-lhe uma copia do contrato de fusão. Eles estão tão obcecados com a glória que não estão lendo as letras miúdas. Dr. Almeida folheou o documento. Você tem certeza de que esta aqui? Página 87. Cláusula 12, parágrafo 4, diz Ana. Sem hesitar. Eu a li 20 vezes. E uma obra-prima da engenharia jurídica predatória. Ele encontrou a passagem. Seus olhos se arregalaram enquanto lia. Meu Deus! Isso e uma pílula de veneno. Exatamente, confirmou Ana. Se a fusão for aprovada e nossos lucros trimestrais caírem abaixo de um certo limite, mesmo que por 1 centavo, a Titan tem o direito de comprar uma participação majoritária de nossas ações a um preço predefinido e vergonhosamente baixo. Eles perderiam o controle da empresa, sussurrou o Dr. Almeida, chocado. Eles entregariam o império do meu avô de bandeja. Corrigiu Ana, a voz gélida como o vento da noite. Eles estão prestes a apostar tudo. E eu vou garantir que eles percam. O que você vai fazer? Ele perguntou. Primeiro, vou deixar que eles se aprofundem na própria armadilha, disse ela. E então, no momento certo. Vou expor a incompetência deles de uma forma tão espetacular que eles nunca mais poderão se sentar naquela sala do conselho. O plano estava em movimento. A aposta de Roberto e Isabela não era apenas com a empresa. Era com o destino. E Ana estava prestes a se tornar a dona da banca. Você está absolutamente certa sobre isso. O Sr. Matos ajustou os óculos, inclinando-se sobre a mesa em seu escritório. As luzes da cidade brilhavam atrás dele. Eram quase 10 da noite. Leia você mesmo, senhor, disse Ana. Apontando para a cláusula destacada no contrato. Eu apenas compilei os dados. A conclusão inevitável. Ana havia solicitado a reunião sob o pretexto de discutir o projeto Lindstrom. Mas ela rapidamente mudou de assunto, apresentando a Matos não apenas a cláusula venenosa, mas também uma análise detalhada. A Titan Corp tem um histórico de aquisições hostis disfarçadas de fusões, explicou ela, mostrando artigos de notícias em seu tablet. Eles fizeram isso com 3 outras empresas nos últimos 5 anos. Eles encontram um alvo com uma gestão excessivamente confiante. Inserem uma cláusula como essa e esperam. Matos leu a cláusula novamente,
sua expressão se tornando cada vez mais sombria. E as predicos de lucro de Roberto. As que ele apresentou ao conselho. Otimistas. Perigosamente otimistas, disse Ana. Eu fiz minha própria análise, baseada em dados de mercado mais realistas. Ela entregou a ele outra pasta. Se a fusão for aprovada, há uma chance de 70% de não atingirmos a meta de lucro no primeiro trimestre. A cláusula será acionada. E perderemos a empresa, Matos concluiu, a voz baixa. Ele recostou-se na cadeira, parecendo anos mais velho. O fundador. Ele me mataria se eu deixasse isso acontecer. Ele olhou para Ana, uma nova admiração em seus olhos. Por que você está me mostrando isso? Porque não foi direto a Roberto. Você acha que ele me ouviria? Ana perguntou com um sorriso triste. Para ele, eu ainda sou a estagiária incompetente. Ele me descartaria. Ele precisa ouvir isso de alguém que ele respeita. De alguém que ele não pode ignorar em uma sala cheia de diretores. Matos entendeu o peso do que ela estava pedindo. Ela não estava apenas lhe dando informações. Ela estava lhe entregando uma arma e pedindo que ele a usasse. Isso vai causar uma guerra na sala do conselho. Disse ele. Uma guerra innecessária para proteger o reino, respondeu Ana, ecoando uma frase que seu avô costumava dizer. O reconhecimento brilhou nos olhos de Matos. Ele a estudou intensamente. Você me lembra ele. A mesma coragem. A mesma mente afiada. Eu só quero proteger o legado dele, disse Ana. Você vai me ajudar. Matos ficou em silêncio por um longo momento, o destino da empresa pesando em seus ombros. Finalmente. Ele acenou com a cabeça. Eu não vou deixar Roberto e aquela filha mimada dele jogarem tudo fora, ele disse, sua voz cheia de uma nova determinação. Na reunião, eu farei a pergunta. Ana sentiu uma onda de alívio. A isca havia sido mordida. O aliado, garantido. Agora, tudo o que ela precisava fazer era esperar que o palco estivesse montado para o ato final. Obrigado por vir tão tarde. Senhora Lima. Ana cumprimentou a elegante membro do conselho na entrada de um restaurante discreto. A senhora Lima era conhecida por sua discrição e por sua lealdade inabalável ao fundador. Ela era a segunda peça do quebra-cabeça de Ana. Sua mensagem foi intrigante. Senhorita Garcia, disse a senhora Lima, sentando-se. Você mencionou uma preocupação com o legado do fundador. E mais do que uma preocupação. E um perigo iminente, respondeu Ana, indo direto ao ponto. E o senhor Matos concorda comigo. A menção ao nome de Matos fez a senhora Lima erguer as sobrancelhas. Matos era cético, mas respeitado. Se ele estava envolvido, o assunto era sério. Ana não repetiu toda a sua análise. Em vez disso, ela adotou uma abordagem diferente. Sra. Lima, voce confia na diligência de Roberto e Isabella para este fuseo, darei a Sra. Lima hesitou. Roberto pode ser impulsivo. E Isabella inexperiente. Exatamente, disse Ana. Eles estão tão focados na vitória que ignoraram a possibilidade de derrota. Ela empurrou um envelope lacrado pela mesa. Eu não vou lhe dizer o que está neste envelope, mas peço que o leia antes da reunião de amanhã. Ele contém a prova de que esta fusão não é uma parceria. E uma aquisição hostil disfarçada. A senhora Lima olhou para o envelope, depois para Ana. Por que eu? Por que não apresentar isso a todo o conselho? Porque o conselho está dividido, explicou Ana. Alguns são leais a Roberto. Se eu apresentar isso abertamente, eles dirão que uma manobra de uma consultora júnior para ganhar poder. Mas se o senhor Matos levantar a questão, e a senhora, com sua reputação impecável, confirmar a validade da preocupação, ninguém poderá ignorar. Era um jogo de xadrez político. Ana estava posicionando suas peças mais poderosas. Matos seria o ataque frontal. A senhora Lima seria a confirmação devastadora. Você está pedindo que eu me oponha publicamente a Roberto, disse a senhora Lima. Isso terá consequências. As consequências de não fazer nada serão a perda da empresa que o fundador construiu com as próprias mãos, disse Ana. Corrigindo-se por pouco. Ele confiava na senhora. Ele a colocou no conselho para ser sua consciência. Aquelas palavras a atingiram. Era verdade. O velho a havia escolhido pessoalmente, anos atrás. Seja minha âncora, Helena, ele havia dito. Não deixe que a ambição afunde meu navio. A senhora Lima pegou o envelope. Eu vou ler, disse ela, a decisão tomada. E se o que você diz for verdade, Roberto terá que me responder. Ana acenou com a cabeça. A tensão em seus ombros se dissipando. O vazamento estratégico havia sido um sucesso. A pinça estava se fechando.
Roberto e Isabela entrariam na sala de reuniões no dia seguinte esperando uma coroação. Em vez disso, encontrariam um tribunal. Senhoras e senhores, bem-vindos ao futuro. A voz de Roberto era grandiloquente, enchendo a sala do conselho. Ele estava no pódio, ao lado de Isabela. Ambos irradiavam uma confiança arrogante. A apresentação da fusão com a Titan Corp começou, projetada na tela gigante atrás deles. O que estamos apresentando hoje não é apenas uma fusão, disse Isabela, assumindo a palavra, e uma evolução. A união de nossa tradição com a inovação de ponta deles. Ana estava sentada em uma cadeira nos fundos da sala, como uma observadora silenciosa. Seus olhos não estavam na apresentação, mas nos rostos dos membros do conselho. Ela viu a confiança nos rostos dos aliados de Roberto. E veio a tensão calculada nos rostos dos Sr. Matos e da SRA Lima. Eles estavam esperando. Nossas projeções indicam um aumento de 200% nos lucros nos próximos 3 anos, continuou Roberto, apontando para um gráfico que subia vertiginosamente. Seramos improvias. Um verdadeiro tita da indústria, orando o legado do meu sogro. Ele fez uma pausa para efeito, esperando aplausos ou murmúrios de aprovação. Em vez disso, um silêncio pesado pairou sobre a sala. A confiança em seu rosto vacilou por um instante. Alguma pergunta antes de prosseguirmos para a votação? Ele perguntou, tentando manter o controle. O silêncio continuou. Por um momento de pânico, Ana temeu que seu plano tivesse falhado. Que Matos tivesse perdido a coragem. Então. A mão do Sr. Matos se ergueu lentamente. Sim, Matos, disse Roberto, um tom de irritação em sua voz. Roberto, eu tenho uma pergunta sobre o contrato, disse Matos, sua voz calma e firme, cortando o silêncio. Página 27. Cláusula 12, parágrafo 4. Um calafrio pareceu percorrer a sala. Isabela olhou para o pai, confusa. Claramente, ela não tinha ideia do que Matos estava falando. Eu não tenho o documento memorizado, Matos, Roberto respondeu com desdém. Seja mais específico. Serei, disse Matos, inclinando-se para o microfone. A cláusula afirma que, se por acaso nossos lucros trimestrais caírem abaixo da meta projetada, a Titan Corp terá o direito de exercer uma opção de compra de ações majoritárias a um preço fixo. Ele fez uma pausa, olhando para cada membro do conselho. Eu chamo isso de uma cláusula de aquisição hostil. Você chamaria de que? A bomba havia sido lançada. A arrogância no rosto de Roberto se defez, substituída por um choque polido. Ele olhou para Isabela, que o encarava com pânico crescente. Eles haviam sido pegos. E a reunião mal havia começado. Isso, e uma cláusula padrão de proteção ao investidor. A voz de Roberto era tensa. A confiança forçada não conseguia esconder o pânico em seus olhos. Ele estava improvisando, e todos na sala sabiam disso. Padrão, Matos retrucou, o ceticismo em sua voz cortante. Eu nunca vi uma cláusula padrão que entrega o controle de uma empresa de R$1 bilhão. Vote vai. Helena. Ele se virou para a senhora Lima. Todos os olhos a seguiram. Era o momento da confirmação. A senhora Lima abriu a pasta à sua frente. Eu também achei a cláusula preocupante, disse ela, sua voz calma e medida, o que a tornava ainda mais devastadora. Tão preocupante, na verdade, que fiz minha própria pesquisa sobre a Titan Corp. Ela olhou diretamente para Roberto. Parece que a Titan usou uma cláusula quase idêntica para assumir o controle da Nexus Innovations no ano passado e da Aerodyne em 2022. Em ambos os casos, a gestão original foi demitida dentro de 6 meses. Um murmúrio chocado percorreu a sala. A defesa de Roberto de que era uma cláusula padrão havia sido aniquilada. Ele não era apenas incompetente, ele havia sido enganado, e estava prestes a levar toda a empresa para o abismo com ele. Isso e um absurdo. Isabela interveio, a voz estridente. Estamos sendo atacados. O Sr. Matos obviamente tem uma agenda pessoal contra-nos. Minha única agenda é proteger esta empresa, disse Matos com uma calma fria. Isabela, por favor, disse outro membro do conselho. Sr. Chan. A senhora Lima levantou um ponto muito sério. Roberto, você estava ciente do histórico da Titan com esse tipo de cláusula? Roberto gaguejou. Nossa equipe jurídica, eles revisaram tudo. Sua equipe jurídica responde a você. Shen rebateu. A responsabilidade final é sua. Vote a cláusula. Você entendeu as implicações. A sala estava em silêncio, esperando por uma resposta que não veio. Roberto apenas olhava fixamente para a mesa, o rosto pálido. A verdade estava exposta para todos verem.
Ele não havia lido. Ele não havia entendido. Ele havia sido negligente. Arrogante e estava prestes a cometer um erro catastrófico. Isabela olhou para o pai, a expressão de pânico se transformando em nojo. Ele estava falhando. Ele estava se desintegrando na frente de todos. Isso não importa. Ela tentou argumentar, a voz desesperada. Nossas projeções só sólidas. Nunca vamos ficar abaixo da meta. Suas projeções, Matos questionou. As mesmas projeções que não levaram em conta a recente desaceleração do mercado europeu. Ou as novas tarifas de importação. Suas projeções não são otimistas, são ficção. O castelo de cartas deles estava desmoronando, carta por carta. Na frente de todo o conselho. A humilhação era total. A derrota, iminente. Eu proponho que adiemos esta votação indefinidamente. A voz do Sr. Shen soou como uma sentença de morte. E mais do que isso, proponho uma revisão completa da liderança deste projeto de fusão. Você não pode fazer isso, Roberto protestou, levantando-se. Sua autoridade estava se esvaindo, e o desespero o tornava agressivo. Eu sou o CEO. E você quase nos levou à falência, retrucou a senhora Lima. Sua negligência indesculpável. Você colocou em risco o legado de um homem que confiou em você. Isto e um motim. Gritou Isabela, apontando para Matos e Lima. Eles manipularam vocês. E aquela estagiária, a Ana. Ela está por trás disso. Ela os envenenou contra-nos. O nome de Ana pairou no ar. Alguns membros do conselho olharam para o fundo da sala, onde Ana observava em silêncio. Ela não demonstrou nenhuma reação. Apenas observou. Isabela, já chega, disse Matos, o cansaço em sua voz. Sua paranoia e sua incompetência não são culpa de uma consultora. O fracasso aqui todo seu e de seu pai. Roberto afundou na cadeira. Derrotado. Ele olhou para as faces ao redor da mesa. Não havia aliados. Apenas acusação, decepção e desprezo. Anos construindo sua imagem de líder implacável, destruídos em questão de minutos. O que vocês sugerem? Ele murmurou, a voz fraca. Primeiro, matamos este acordo de fusão, disse Shen. Segundo, abrimos uma investigação interna sobre como essa cláusula passou despercebida. Ele olhou diretamente para Roberto. Terceiro, discutimos a sua posição como CEO. A ameaça era clara. Um voto de desconfiança estava sobre a mesa. A carreira de Roberto estava acabada. Isabela olhou para o pai com puro ódio. Ele havia falhado. Ele a havia humilhado. Todo o seu futuro, toda a sua identidade como a herdeira, estava se desfazendo porque ele havia sido estúpido e fraco. O caos reinava na sala. Acusações voavam. As vozes se sobrepunham. Roberto estava paralisado. Isabela estava à beira das lágrimas de raiva. O poder deles havia evaporado. Foi nesse exato momento, no auge do colapso, que um som distinto cortou o barulho. Toque, toque, toque. Uma batida firme na porta dupla da sala do conselho. Todos se calaram, virando-se para a entrada. Quem ousaria interromper uma reunião como aquela? A porta se abriu. Um segurança segurou-a aberta. E no vão da porta, com uma pasta de couro na mão e uma expressão de calma mortal, estava o Dr. Almeida. Peço desculpas pela interrupção, disse ele, sua voz ressoando no silêncio repentino. Meu nome é Jorge Almeida. Sou o advogado da família do fundador. Ele fez uma pausa. Seu olhar varrendo a sala e pousando em Roberto. Tenho um assunto urgente de sucessão que precede qualquer outra discussão. Assunto de sucessão. O que isso quer dizer? Roberto se levantou, tentando recuperar um pingo de autoridade. A sucessão está clara. Eu sou o CEO, e minha filha, Isabela, e a herdeira. Doutor. Almeida entrou na sala, seus passos ecoando no chão de mármore. Ele não respondeu a Roberto. Em vez disso, dirigiu-se ao conselho. Como executor do testamento do falecido Sr. Ferreira, o fundador desta empresa, fui encarregado de cumprir uma cláusula final e muito específica. Disse ele, a voz formal e grave. Ele abriu sua pasta. Uma cláusula que só poderia ser ativada após a conclusão de certas condições. Ele começou a distribuir cópias de um documento para cada membro do conselho. Roberto e Isabela também receberam uma. Era uma cópia do testamento do fundador. Isso é ridículo. Isabela zombou, jogando o papel na mesa. Nos conhecemos o testamento. Ele deixou as ações para minha mãe, que as deixou para mim. Fim da história. Não e o fim da história, senhorita, disse o Dr. Almeida com uma calma cortante. Sua mãe recebeu o controle fiduciário das ações. Não a propriedade total.
A propriedade estava condicionada. Um murmúrio de confusão encheu a sala. O Sr. Matos e a Sra. Lima olharam para Ana, começando a entender que algo muito maior estava em jogo. Condicionada a quê? Perguntou o Sr. Shen, lendo o documento com atenção. Condicionada à ausência de outro herdeiro de sangue direto, respondeu o Dr. Almeida. Ele tirou outro conjunto de documentos de sua pasta. O Sr. Ferreira tinha outra filha, uma que ele acreditava ter perdido há muitos anos. No entanto, antes de sua morte, ele recebeu informações de que ela poderia ter tido uma filha. O coração de Roberto começou a bater descontroladamente. Um suor frio brotou em sua testa. Isso é um absurdo. Uma fantasia. Não é uma fantasia, continuou o Dr. Almeida, sua voz ganhando forca. O testamento estipulava que, se essa neta fosse encontrada, ela deveria passar por um período de avaliação de 3 meses dentro da empresa, em uma posição de nível básico, para entender o negócio sem a influência de seu nome. Ao final desse período, um teste de DNA confirmaria sua linhagem. O silêncio na sala era tão profundo que se podia ouvir a respiração de todos. Cada olhar, um por um, começou a se mover. Eles se moveram de Roberto, de Isabela, de Dr. Almeida e pousaram na figura silenciosa no fundo da sala. Esse período de avaliação terminou hoje, disse o Dr. Almeida. Ele ergueu o último documento. E eu tenho em minhas mãos os resultados do teste de DNA, autenticados e juridicamente irrefutáveis. Ele olhou para Ana. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar a vocês a neta do fundador, a acionista majoritária e a verdadeira herdeira desta empresa. Ele fez uma pausa dramática. Senhorita Ana Garcia. Mentira. O grito de Isabela ecoou pela sala, quebrando o silêncio atordoado. Isso é uma farsa. Uma fraude. Roberto se levantou, o rosto vermelho de fúria. Almeida, você perdeu o juízo. Esta garota e uma golpista que você contratou para dar um golpe na empresa. Doutor Almeida permaneceu impassível. Os documentos são autenticados. Roberto, o laboratório e o mais respeitado do país. O teste de DNA compara o material genético da senhorita Garcia com uma amostra preservada do Sr. Ferreira. A correspondência e de 99. Ele colocou uma copia do laudo na frente de Roberto. As palavras compatibilidade confirmada estavam em negrito no topo da página. Todos os olhos se voltaram para Ana, que lentamente se levantou de sua cadeira. Sua postura não era mais a de uma estagiária intimidada. Era a de alguém que finalmente assumia seu lugar de direito. Ela caminhou lentamente em direção à cabeceira da mesa. Seus passos firmes e deliberados. Uma golpista, Ana disse, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade inata que chocou a todos. A única fraude nesta sala só vocês dois. Isabela Avancu, o rosto contorcido de ódio. Voce não inata. Uma rata de esgoto que se arrastou para dentro da minha casa. Sua casa, Ana riu, um som sem humor. Esta empresa nunca foi sua. Você nunca se importou com ela, apenas com o status e o dinheiro que ela lhe proporcionava. O Sr. Matos e a Sra. Lima observavam, a compreensão e o choque se misturando em suas faces. O quebra-cabeça estava completo. A competência. A semelhança com o fundador, a mente estratégica, tudo fazia sentido agora. Seguranças, Roberto gritou. Tirem este homem e esta mulher daqui agora mesmo. Os seguranças na porta deram um passo à frente, mas pararam, incertos. Quando o Dr. Almeida ergueu a mão. Eu sugiro que vocês não façam isso, disse o Dr. Almeida com uma calma ameaçadora. A senhorita Garcia e agora a acionista majoritária. Legalmente. Ela é a autoridade máxima nesta sala. Tocar nela seria motivo para demissão e um processo criminal. As palavras atingiram Roberto e Isabela como um soco físico. A realidade de sua situação começou a penetrar em sua negação furiosa. O poder havia mudado de mãos. De forma instantânea, brutal e irreversível. Ana parou na cabeceira da mesa, o lugar de seu avô. O lugar que deveria ter sido dela o tempo todo. Ela olhou para Roberto e Isabela, não com ódio, mas com uma frieza judicial. O tempo de sofrer havia acabado. O tempo do julgamento havia começado. Eu não acredito em uma palavra disso. Isabela bateu na mesa com o punho. Isso é uma conspiração. Matos Lima, vocês estão nisso, não estão. Tentando roubar a empresa da minha família. Sua família, Ana repetiu, a voz perigosamente suave. Vamos falar sobre família. Vamos falar sobre como sua família trata as pessoas. Ana se virou para o conselho. Sua expressão era composta,
mas seus olhos queimavam com uma intensidade que ninguém ali jamais vira. No meu primeiro dia. Isabela derramou café em si mesma e me forçou a ajoelhar e limpar seus sapatos na frente de todo o escritório. Começou Ana. E você? Ela olhou para Roberto, observou do seu escritório e não fez nada. Um murmúrio de desconforto percorreu a sala. Alguns membros do conselho olharam para Roberto, que se encolheu sob o peso da acusação. Eu desenvolvi a campanha de marketing Origens, continuou Ana. Isabela a roubou do meu computador, apresentou como sua e recebeu todos os elogios. E você? Ela olhou para Roberto novamente. Me repreende publicamente por falta de iniciativa. Só mentiras. Invenções de uma mente invejosa, gritou Isabela. Perguntem a Lucas, o analista júnior, disse Ana, a voz firme. Perguntem a ele sobre o trabalho impossível que você lhe deu como punição, simplesmente porque ele me ofereceu uma palavra de gentileza. Perguntem como você ameaçou demiti-lo. O olhar de Ana varreu a sala, parando em cada membro do conselho. Vocês me julgaram. Vocês me descartaram como uma estagiária incompetente. Mas o que vocês viram não foi incompetência. Foi o reflexo da liderança desta empresa. Uma liderança baseada em crueldade, nepotismo e abuso de poder. Chega. Roberto explodiu, levantando-se. Você não tem o direito de nos acusar. Eu tenho todo o direito. Ana retrucou, sua voz subindo pela primeira vez. Você me acusou de vazar informações, uma armadilha que vocês dois montaram para me expulsar. Você ameaçou destruir minha carreira, me colocar na lista negra. Voce tentou me aniquilar. Não por algo que eu fiz, mas simplesmente por existir. Ela deu um passo em direção a eles. A fúria justa em seu rosto era terrível de se ver. Vocês não são líderes. Vocês são tiranos. E o reinado de vocês acaba hoje. A sala ficou em silêncio absoluto. As acusações de Ana, ditas com tanta precisão e verdade, eram irrefutáveis. Não eram mais apenas sobre documentos e linhagem. Eram sobre caráter. E o caráter de Roberto e Isabela havia sido exposto como podre até o âmago. Isabela olhou para o pai, esperando que ele a defendesse. Mas Roberto estava sem palavras. Sua negação desmoronando sob o peso da verdade. Pela primeira vez, Isabela percebeu que eles não estavam apenas perdendo o controle. Eles estavam perdendo tudo. Suas acusações são infundadas. Roberto tentou uma última vez, a voz rouca. E a sua palavra contra a nossa. Não é apenas a palavra dela. Doutor. Almeida deu um passo à frente, sua expressão grave. As investigações sobre o vazamento de informações levaram a uma descoberta interessante. O e-mail para a concorrência foi rastreado. Ele não veio do computador da senhorita Garcia. Veio do endereço IP da sua casa de campo. Isabela. Isabela congelou, a cor sumindo de seu rosto. Isso é impossível. A tecnologia forense é bastante conclusiva, disse o Dr. Almeida secamente. Mas isso, na verdade, é uma questão menor. Ele se virou para Roberto. Você baseia toda a sua reivindicação de poder em seu casamento com a falecida filha do fundador, e através de sua filha, Isabela, que você acredita ser neta dele. Ela e a neta dele, insistiu Roberto. Na verdade, não, disse o Dr. Almeida, desferindo o golpe final. Ele tirou um último documento de sua pasta, como parte da confirmação da linhagem de Ana. Fomos obrigados por lei a verificar todas as outras possíveis linhas de sangue. Isso incluiu um teste de paternidade usando o DNA de Isabela, obtido legalmente de um copo de água que ela usou nesta mesma sala na semana passada. E o seu, Roberto. Um medo primordial tomou conta dos olhos de Roberto. O que você está dizendo? Doutor. Almeida olhou para Isabela, quase com um pingo de pena. Senhorita, sinto muito que você descubra isso desta forma. Mas Roberto não é seu pai biológico. O mundo de Isabela desabou. Não, você está mentindo. Sua mãe teve um caso, anos atrás. Continuou o Dr. Almeida, implacável. Isabela não tem nenhuma gota de sangue da família Ferreira. Ela não tem direito a nada. Ele se virou para Roberto. E você, Roberto, sem uma esposa herdeira e sem uma filha herdeira, não é nada mais do que um funcionário. Um funcionário que acabou de demonstrar uma negligência grosseira e quase levou a empresa à ruína. O silêncio que se seguiu foi o som de um mundo inteiro sendo destruído. A identidade de Isabela, sua linhagem, seu nome, tudo era uma mentira. Aposicao de Roberto, seu poder. Sua autoridade construído sobre uma base de falsidade que acabará de ruir. Ana observou-os. Não havia triunfo em seu rosto, apenas uma resolução fria.
Ela havia exposto a verdade. Agora, viria a justiça. Ela se virou para o conselho, sua voz ressoando com um poder que era inegavelmente dela. Senhoras e senhores, disse Ana Garcia. Eu gostaria de propor um voto. Um voto de desconfiança imediato contra o CEO, Roberto. Eu apoio a moção. A voz do Sr. Matos foi a primeira a quebrar o silêncio atordoado. Ele olhou diretamente para Roberto, sem um pingo de hesitação. Eu também. Disse a Sra. Lima, a voz firme. Um por um, cada membro do conselho levantou a mão. Apoio. 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 Foi unânime. A moção foi aprovada, declarou Ana, sua voz formal. Roberto, você está destituído de seu cargo de CEO. Com efeito imediato. Roberto olhou ao redor da sala, o rosto uma máscara de descrença. Anos de poder, evaporados em segundos. Ele não era mais ninguém. Você não pode fazer isso. Ele sussurrou, a voz vazia. Nos acabamos de fazer, disse o Sr. Shen. Ana então se virou para Isabela, que estava paralisada. O choque da revelação sobre sua paternidade a deixando catatônica. Isabela, disse Ana, o tom agora não de uma herdeira para uma rival, mas de uma chefe para uma funcionária. Como foi revelado que você conspirou para vazar informações confidenciais e incriminar falsamente outra funcionária? Sua posição nesta empresa está encerrada. Ela fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Você está demitida. A palavra atingiu Isabela como um tapa. Ela finalmente saiu de seu estupor, a dor se transformando em fúria. Você não pode me demitir, ela gritou. A voz rouca de desespero. Esta é a minha vida. Meu nome. Seu nome não é Ferreira, Ana a lembrou friamente. E sua vida, a partir de agora, e sua responsabilidade. Ana fez um sinal para os seguranças na porta. Por favor, escoltem o Sr. Roberto e a senhorita para fora do prédio. Certifiquem-se de que eles levem apenas seus pertences pessoais. Os seguranças se aproximaram. Roberto se levantou lentamente, um homem quebrado. Ele não disse uma palavra. Apenas caminhou em direção à porta, os ombros curvados. Mas Isabela resistiu. Não me tocam. Tirem as mãos de mim. Ela gritou enquanto os seguranças a seguravam pelos braços. Ela se debateu, o rosto contorcido em uma máscara de ódio impotente. Seu último olhar foi para Ana. Você vai se arrepender disso. Eu vou te destruir. Você já tentou, respondeu Ana calmamente, enquanto as portas se fechavam, abafando os gritos de Isabela. A sala ficou em silêncio novamente. O câncer havia sido removido. Ana olhou ao redor da mesa, para os rostos dos membros do conselho. Agora, eles olhavam para ela não com pena ou suspeita, mas com respeito e expectativa. Senhoras e senhores, disse Ana, assumindo seu lugar na cabeceira da mesa. Temos muito trabalho a fazer. Primeira ordem do dia. Cancelar a fusão com a Titan Corp. Ana falou na sala do conselho agora silenciosa. Ninguém se opôs. Dr. Almeida, ela continuou, por favor, prepare uma notificação legal. Cite a tentativa de inserção de cláusula predatória como motivo. E inicie um processo contra eles por tentativa de aquisição hostil fraudulenta. Vamos deixar claro que não somos um alvo fácil. Será um prazer, disse o Dr. Almeida com um sorriso satisfeito. Segundo. Ana se virou para o Sr. Matos. Eu quero que você assuma como CEO interino. Sua lealdade à empresa é inquestionável. Matos pareceu chocado, mas depois assentiu, uma expressão de profunda gratidão em seu rosto. Será uma honra, presidente. O título presidente pairou no ar. Era oficial. Ela era a chefe. Terceiro, disse Ana, seu olhar percorrendo os outros membros. Vamos instituir uma política de tolerância zero contra assédio e abuso de poder. Quero um canal de denúncia anônimo e independente, supervisionado por uma empresa externa. Ninguém nesta empresa jamais se sentirá com medo de vir trabalhar novamente. Uma onda de aprovação percorreu a sala. Eram mudanças que deveriam ter sido feitas anos atrás. A reunião continuou por mais uma hora. Ana delegou, tomou decisões e demonstrou uma compreensão do negócio que deixou todos impressionados. A transição foi perfeita. Mais tarde. Ela estava em seu novo escritório, o antigo escritório de Roberto. Era grande e impessoal. Ela caminhou até a enorme janela de vidro que dava para a cidade. A porta se abriu suavemente. Era Lucas. Ele estava hesitante. Senhorita Garcia. O presidente. Ele gaguejou. Ana está bom, Lucas, disse ela, virando-se com um sorriso. Eu só queria agradecer, disse ele. E parabenizá-la. Ninguém merecia mais isso do que você. Eu não teria conseguido sem a ajuda de pessoas boas como você, Lucas,
respondeu ela sinceramente. A propósito, tenho uma proposta para você. O cargo de diretor de estratégia está vago. O trabalho é seu, se você o quiser. Os olhos de Lucas se arregalaram. Diretor. Mas eu sou apenas um analista júnior. Você é a pessoa mais inteligente e decente que conheci aqui, disse Ana. Você tem a mente para o trabalho e o coração para as pessoas. É disso que esta empresa precisa. Lucas ficou sem palavras, a emoção tomando conta dele. Sim, eu aceito. Ótimo, disse Ana. Começamos amanhã. Ele saiu do escritório, parecendo andar nas nuvens. Ana voltou a olhar pela janela. A limpeza havia começado. Não se tratava apenas de remover os vilões, mas de elevar os heróis. Ela não estava apenas consertando a empresa, estava reconstruindo sua alma, peça por peça. A vingança estava completa. Agora, o trabalho de verdade começava. 6 meses depois. A margem de lucro do projeto europeu superou as projeções em 15%. Lucas, agora diretor de estratégia, apresentou o slide com confiança. Ana, na cabeceira da mesa do conselho, acenou com aprovação. Excelente trabalho, Lucas, disse ela. Senhor Matos. Como estamos com a implementação da nova política de bem-estar dos funcionários? Extremamente positiva, presidente, respondeu o CEO interino. A moral nunca esteve tão alta. A produtividade aumentou 8% em toda a empresa. A empresa estava prosperando sob a liderança de Ana. Ela era ousada como seu avô, mas possuía uma empatia que ele nunca teve. Ela liderava não pelo medo, mas pelo respeito. O legado não estava apenas seguro, estava crescendo, mais forte e mais saudável do que nunca. Naquela mesma noite, em um bairro degradado do outro lado da cidade. A luz de uma lâmpada fraca iluminava um apartamento minúsculo e mofado. Você queimou o arroz de novo. A voz de Isabela era um guincho agudo. Então cozinhe você mesma, Roberto retrucou do sofá poído, onde lia os classificados de empregos. Ninguém o contrataria. Seu nome era tóxico. Eu. Com essas unhas, ela mostrou as mãos, o esmalte descascado. Eu fui criada para liderar, não para ser uma dona de casa. Você foi criada em uma mentira. Ele cuspiu. A amargura de meses de fracasso envenenando cada palavra. Vote now in ninguém. Nós não somos ninguém. E tudo culpa sua. Se você não tivesse sido tão cruel com aquela garota. Minha culpa, ela gritou, jogando uma panela na pia com um estrondo. Foi você que foi fraco. Você a deixou entrar. Você a deixou nos destruir. A discussão continuou. Um ciclo interminável de acusações e ressentimento. Eles estavam presos juntos em uma cela de pobreza e obscuridade, assombrados pelos fantasmas do que haviam perdido. Não havia escapatória. Aquele era o seu inferno particular. Pelo resto de suas vidas. Longe dali, no topo do arranha-céu da Ferreira Corp, Ana estava em seu escritório, observando as luzes da cidade se estenderem até o horizonte. A cidade que ela agora ajudava a construir. A porta se abriu. Era o Dr. Almeida. Desculpe incomodar, Ana, disse ele. Mas o advogado do Sr. Lindstrom está na linha. Ele quer dobrar o investimento. Ana sorriu, um sorriso genuíno e sereno. Diga a ele que eu mesma ligo amanhã. Ela se virou de volta para a janela. O reflexo no vidro mostrou uma mulher forte e confiante. A estagiária se fora há muito tempo. Em seu lugar estava uma líder. A verdadeira herdeira. A justiça não era apenas sobre punir os culpados. Era sobre restaurar o equilíbrio. E enquanto olhava para a cidade cintilante, Ana sabia, com uma certeza profunda, que o equilíbrio havia sido finalmente restaurado. Fim.